E bateu aí o desespero completamente. O Silas Malafaia está em pânico e acabou até confessando o crime ao vivo. Olha, mas o Silas Malafaia, eu vou falar. Eu até falei aqui nos últimos dias, olha, esses fascistas são todos muito burros. E o Silas Malafaia, eu vejo aí pelos vídeos que ele grava, ele tenta não cruzar a linha ali para cometer um crime, alguma coisa assim. Eu até cheguei a falar, olha, ele é um dos menos burros ou mais inteligentes aí entre os fascistas. Porém, não conseguiu Silas manter isso aí por muito tempo. Mostrou que, olha, vai dar ruim para o Silas Malafaia. Já será aberta aí uma investigação pelo Ministério Público contra ele, viu? Já foi feito aí o pedido ao Ministério Público para que investigue o seguinte. O Silas Malafaia é dono de igrejas que contratam milicianos e um dos milicianos que era segurança do Domingos Brazão, que é o mandante do assassinato da Marielle, aí, segundo a Polícia Federal, esse segurança recebia sua propina 2 vezes por mês na igreja do Silas Malafaia. Então ele não apenas trabalhava lá, como recebia propina lá. O Silas Malafaia tentou se explicar. Olha, eu já vou mostrar um trecho aqui do vídeo. Ele confessa crime. Confessa crime no vídeo aí, enquanto tenta se explicar. Enquanto o Silas tá aí apavorado, aí tá irritadíssimo, surtando por ter sido envolvido no caso Marielle, outro aí também está apavorado. Eu acho que a embaixada da Hungria vai ter mais visitinhas muito em breve, porque o Bolsonaro está apavorado porque ele foi avisado aí por seus advogados que, a giripoca vai piar para cima de todo mundo que tem ligação com as milícias. Para quem não está sabendo, na semana passada, a Polícia Federal prendeu 26 milicianos ligados ao Rogério Andrade, que é um bicheiro que também tem ligação com as milícias. O Rogério Andrade, ele é bolsominion, também tem ligação aí com a família Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro lançou a candidatura do Ramagem na escola de samba, ali na quadra da escola de samba do Rogério Andrade, que queria ceder a quadra de graça. O PL falou, não, a gente vai pagar 10 mil reais aí para não parecer que temos ligações. Pois bem, depois disso prendem outros aí milicianos que tem ligação com que aí no caso eram mandantes do caso Marielle, que também tem ligação com o Bolsonaro. Para piorar, a Polícia Federal descobre, isso é citado nas mais de 500 páginas que o Alexandre de Moraes tornou públicas, é citada ali a interferência do Braga Neto. O general Braga Neto, que era vice do Bolsonaro, ele foi quem nomeou o Rivaldo Barbosa, que é o delegado que ele fazia ali uma corrupção na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Ele era o chefe da Polícia do Rio de Janeiro e ele fazia ali um esquema de corrupção que era o seguinte: quem cometesse um crime e quisesse ficar impune, falava com ele. A polícia tem aí provas de que ele chegou a receber 300 mil por mês. Então ele abriu uma empresa no nome da esposa dele e essa empresa recebia toda essa grana e não prestava serviço algum. Então só entra dinheiro na empresa, a empresa finge que presta serviço, não presta serviço nenhum. A Polícia Federal já tem todas essas provas aí contra o Rivaldo Barbosa, tem provas contra o Domingos Brazão, tem provas contra o Chiquinho Brazão. Muito em breve mais provas serão reveladas. A polícia agora está investigando o seguinte, olha, fizeram busca e apreensão na casa aí desses bandidos. Vamos ver o que eles estavam falando um pouquinho antes de serem presos. Com quem que eles estavam se comunicando? Como? Será que eles estavam falando sobre o crime? Será que não? Será que estavam em pânico? Em pânico já deveriam estar antes. Mas como é que foi o pré-prisão desses aí? E alguns outros que estão envolvidos nem sequer imaginavam que a polícia ia chegar neles nesse exato momento, que é um outro delegado que também foi promovido pelo Rivaldo Barbosa e um policial que também dava suporte a ele, a gangue dele. Então veja, a coisa vai ficar bem feia, bem feia. E para piorar, para você ver como é que é o submundo das milícias, o ex-governador Wilson Witzel também, o Witzel, lembra? Witzel foi ele, eu citei ele aqui no dia em que prenderam o mandante do caso Marielle. Eu falei, olha, o Witzel já tinha falado aí sobre o Bolsonaro e falei, inclusive o Wilson Witzel, governador, que vamos lá, é corrupto. Não pense que o Witzel não era corrupto. Mas ele foi afastado do cargo justo quando o caso Marielle começou a andar muito rápido. E justo quando a polícia prendeu o Queiroz. Aí logo depois o Bolsonaro conseguiu soltar o Queiroz e o mesmo que soltou o Queiroz afastou monocraticamente, ou seja, decisão de um ministro da STJ, ele afastou o Witzel de suas funções como governador e aí o pior, deixou o Cláudio Castro, que era o vice e que estava envolvido nos crimes. Aí você fala, você vai afastar esse cara, por que não afasta o vice também? Porque o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro era o Siciliano, que é do PT. Imagina se o Bolsonaro ia querer que saia o governador, sai o vice e entra um petista. E aqui a casa ia cair mesmo. Então ele deixou o Cláudio Castro, que é miliciano,
Pois bem, eis que, olha só, volta aí a circular este vídeo aqui do Wilson Witzel. Isso aí que foi na CPI da Covid. Vamos lá, Wilson Witzel com vocês. Quando foram presos os dois executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Ver um presidente da República ir numa live lá em Dubai, acordar na madrugada para me atacar, para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu estado. Ou seja, quantos crimes de responsabilidade esse homem vai ter que cometer até que alguém pare ele? No caso Marielle, é que eu particularmente percebi que o governo federal e o próprio presidente começou a me retaliar. Depois desse evento, eu não fui recebido mais no Palácio Planalto. E nós tínhamos dificuldades de poder falar com os ministros para sermos atendidos. Eu encontrei o ministro Guedes no avião e fui falar com ele, ele virou a cara e saiu correndo. Não posso falar com você. Então, esse não é um comportamento republicano. O ex-governador culpou o governo do presidente. Pois bem, segundo aí o Witzel, o calvário dele, a perseguição, ele disse que a perseguição contra ele começaram quando ele prendeu Rony Lessa, vizinho de Jair Bolsonaro. Ele não, né? A polícia prendeu Rony Lessa, vizinho do Jair Bolsonaro, e o Elcio Queiroz, que é o motorista, que ao entrar ali no condomínio Vivendas da Barra, disse que ia para casa 58. Até agora eu tô esperando aí sair um relatório, alguma coisa da investigação que explique esse fato, porque olha, o porteiro lá sumiu, ninguém mais fala disso, ninguém mais fala de quem era o terceiro integrante no carro, então ficou uma coisa ali, né? O Elcio Queiroz não disse na sua delação por que ao entrar no condomínio Vivendas da Barra ele disse que ia para casa do Jair Bolsonaro e não do Rony Lessa. Muito estranho, né? Não foi perguntado isso para ele. Se você fosse o delegado, delegada do caso, não perguntaria isso para o Elcio Queiroz? Eu espero que tenha sido perguntado e que isso venha à tona muito em breve, porque tá todo mundo curioso para saber. Ah, ele pode dizer que não, eu queria despistar para que se algum dia alguém investigasse, como eu disse que era a casa do Bolsonaro, e ele ia agir para interferir, alguma coisa. Será? Talvez ele tenha dito uma coisa assim, não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Pode ser? Pode. Mas a gente quer saber qual foi a versão que o Rony Lessa deu para isso. Até o momento não sabemos. Lembremos que o Rony Lessa foi preso, não sei se vai dar para ler aí, vou escurecer um pouquinho a tela. Ele foi preso em março de 2019. E na prisão dele foi feita aí a maior apreensão de armas da história da polícia do Rio de Janeiro, tá bom? Ou seja, num condomínio de luxo em frente à praia, o miliciano vizinho do Bolsonaro guardava ali 117 fuzis de uso restrito. Que coincidência, né? Pois bem, em abril de 2019, o Witzel disse que queria ser presidente. Foi uma fala nos Estados Unidos. Em maio de 2019, o Bolsonaro passou a brigar com o Witzel. 2 meses depois, aí, 1 mês e meio depois da prisão do Rony Lessa, e menos de 1 mês depois do Witzel dizer que queria ser presidente. O Witzel corrigiu lá a informação dizendo que queria ser presidente sucedendo o Bolsonaro. Ele não disse o ano, se era 2022. A primeira vez ele falou 2022, depois ele falou sucedendo o Bolsonaro, ou seja, falou que seria 2026, acreditando que o Bolsonaro se reelegeria. Mas o Bolsonaro passou a retalhar cada vez mais o Witzel. O Witzel passou a deixar que as investigações, tanto do caso Marielle, como das rachadinhas do Flávio, andassem. Em determinado momento, no final de 2019, o próprio Witzel começou ali a fazer, mudar ali alguns cargos na polícia para que essas investigações andassem mais rápido. Em 2019, o Witzel também indicou um procurador-geral do Estado. E aí, esse procurador passou a ir para cima, porque era aliado dele. Então, o Bolsonaro passou a se apavorar e em 2020, depois da prisão ali do Queiroz, que era o tesoureiro do escândalo das rachadinhas, o Bolsonaro retalhou o Witzel. Então, tá aí um problemão pro Bolsonaro, que estão resgatando aí frases antigas, até do ex-governador, que teve acesso aí ao comecinho da investigação, dizendo, o Bolsonaro, ele me retalhou por causa dessa investigação e ele interferiu sim. A gente sabe também que a BIM paralela do Bolsonaro e do Flávio e do Carlos Bolsonaro investigou a investigadora, ilegalmente, espionaram a investigadora do caso Marielle. Quer dizer, por que a família Bolsonaro queria tanto saber em que pé estava o caso Marielle? Bem estranho. Aliás, cada vez fica mais estranha essa história aí, mas muito em breve a Polícia Federal vai aparecer com mais coisa. O Lewandowski falou que, olha, no caso aí dos mandantes, a investigação está terminada, mas agora vão investigar a ligação desse caso com todas as milícias. E aí é que a giripoca vai piar feio para todo mundo. E aqui com vocês,
vou te mostrar Silas Malafaia surtando completamente. Mas olha, Malafaia estava louco, hein? E com vocês, o surto de Malafaia. Mil carros, carro roubado, assaltos. O dia que eu botei segurança, a primeira vez que eles vieram depois que eu botei segurança, o pau quebrou, a bala comeu, eles caíram fora, nunca mais vieram. Então, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu mesmo, na minha segurança, tenho 8 policiais. Tem alguém da milícia? Não sei. Tem algum policial que trabalha em segurança em alguma igreja minha? Da milícia? Não sei. Eu não tenho bola de cristal, nem adivinhação. Eu pergunto à sociedade, existe algum instrumento público que você pode consultar pra saber se um policial é correto ou não? Se um policial pertence à milícia, ao narcotráfico? Tem um problema, policiais são proibidos por lei de fazer segurança privada. É proibido por lei, porque obviamente se o agente de segurança tá lucrando com segurança privada, é óbvio que esse agente de segurança não vai querer policiar o local. Pô, imagina, o policial ganha lá 4, 5, 6 mil por mês. Aí tem uma rua ali que tá tendo assaltos. Aí ele fala, caramba, será que eu vou lá policiar essa rua, prender os bandidos? Ou será que eu vou deixar ter muito mais assalto porque eu tenho uma empresa de segurança? E aí depois eu chego lá, fora do meu horário de serviço, e falo, olha, tem uma empresa de segurança particular, se vocês pagarem aí R$1.000 por mês, a gente faz a segurança da sua rua. E aí não vai mais ter assalto. Olha só que coisa. Corrupção. Isso acontece no Brasil. O Malafaia conversa que ele contrata 8 na segurança particular dele. Será que tem algum miliciano? Pô, olha, deu ruim, só que foi piorando o surto do Malafaia. A milícia, o narcotráfico, roubo de carro, execução? Não! Eu não posso adivinhar. Isso é papel da polícia e do Ministério Público. Descubra, prenda e eu ponho pra fora. É leviano uma tentativa de envolver a mim e a igreja, que eu sou pastor com milícia. Isso é algo assim estarrecedor. E outra, só tem uma coisa boa que está sendo provada. Quando eu venho denunciando que o jornalismo de conta parcial, lá no Jardim tem meu telefone, já almoçou comigo. Irritadíssimo, Malafaia. O Lauro Jardim não acusou o Malafaia de absolutamente nada. Ele falou, olha, o policial e segurança do Domingos Brazão, policial miliciano, recebia propina 2 vezes por mês, dia 15, dia 30, todos os meses, não sei como fazer em fevereiro, ele recebia propina na igreja do Malafaia, onde ele trabalhava. A igreja contratar um policial para fazer a segurança já tá ali, ó, já tá passível de investigação. Aí o Malafaia vai lá e confessa que não só essa igreja, mas outros templos aí da igreja dele também usam policiais para segurança. Então o Malafaia tá ali, literalmente ele está financiando as milícias com dinheiro da igreja. Ah, que coisa, ele tá pegando dinheiro da igreja, as pessoas vão lá, pagam o dízimo e aí o Malafaia vai lá, pega esse dinheiro e paga policiais milicianos para fazerem a segurança de suas igrejas. Pois bem, tá aí desesperado, não foi acusado de nada, mas parece que a carapuça serviu. E serviu bem aí no caso do Malafaia. Então tá um desespero aí. O Braga Neto tá apavorado porque saiu notícia aí na revista Fórum, saiu também em outros veículos, que o Exército já avisou para o governo Lula que se tiver a prisão aí do Bolsonaro, do Braga Neto e do General Heleno, não vai ter problema algum, já está tudo pronto para que eles sejam presos. Eles podem ficar num batalhão do Exército, já tem lá o quarto, já tem lá o travesseiro para eles, já tem, ó, igual na Embaixada da Hungria, quando o vídeo mostrou os funcionários húngaros levando maquininha de café, travesseiros, roupa de cama para onde o Bolsonaro ia se hospedar. Pois bem, o Exército já fez isso. Então já está prontinha a cela deles. Então veja que o Braga Neto está com um problemão aí no caso de golpe de Estado. E agora arranjou um outro problemão aí no caso Marielle, em que ele garantiu ali, bancou a nomeação de um corrupto. Lembremos que a Marielle foi assassinada pouco depois do Braga Neto assumir como interventor. Então prepare-se, viu? Que na investigação que virá sobre as milícias vai cair muito militar do Exército Brasileiro. No Rio de Janeiro, esses militares bolsonaristas do Exército, eles estão assim com os militares e os policiais civis que estão nas milícias, estão assim com todos os negócios que as milícias fazem, viu? É uma coisa que está bem intrínseca nisso. E tem uma coisa, eles passaram a se envolver justo quando o Braga Neto foi nomeado interventor. Aliás, olha que coincidência, o Braga Neto foi nomeado interventor pelo Temer, Michel Temer, o golpista. E aí, o Temer é hoje justamente quem fica no STF intercedendo a favor do Bolsonaro, dizendo ali, não, o Bolsonaro não pode prender, ele é justo o Temer. Quem nomeou o Braga Neto, que foi visto do Bolsonaro e tentou dar golpe, é apontado aí pela Polícia Federal como quem estava organizando o golpe ao lado do Bolsonaro, e ele agora tenta interceder pelo Braga Neto, pelo Bolsonaro, junto ao STF. Que coisa, né? E engraçado, e justo quem vai prender esses aí é o ministro que o Temer indicou.
Se o Temer soubesse que o Alexandre de Moraes aprendeu o Braga Neto e o Bolsonaro, eu tenho certeza que não indicaria o Alexandre de Moraes. Olha só como são as coisas, como o mundo dá voltas, né? Veremos aí, ó. Então tá um pânico total nas fileiras bolsonaristas e veja, ainda temos aí o caso do 8 de janeiro, da Embaixada da Hungria, a coisa tende a piorar. Peço sua inscrição no canal. Falou!